Olá, queridos irmãos da ICGS. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, com muita saudade de cada um e de todos, né? Daqueles momentos nossos de comunhão, todo mundo junto. E eu quero trazer uma palavra hoje para vocês, que foi uma palavra que me ajudou bastante. Vai ser em cima de um texto que o Senhor me trouxe à memória durante esse tempo difícil que a gente está vivendo. E eu espero que possa trazer um certo esclarecimento e possa ser bênção na vida de vocês, assim como foi para mim. Nesses momentos de dificuldades, em qualquer momento de dificuldade na vida, na verdade, eu costumo recorrer aos salmos. Eu amo meditar nos salmos. E eu acho linda a forma como nos salmos a gente vê um encontro perfeito entre as nossas fragilidades humanas e o poder, uma resposta do Senhor, uma orientação clara e prática do Senhor diante dessas nossas fragilidades humanas. Os salmos, eles têm um efeito em mim de identificação assim, instantânea, natural. Tem até alguns salmos que quando eu vou ler, eu tenho a sensação de que foi eu mesma que escrevi aquilo. Eu falo, gente, não é possível que não foi eu que escrevi isso aqui. Porque às vezes a gente está vivendo uma situação tão parecida com a do autor do salmo, né? E às vezes o Senhor traz uma resposta tão específica pra gente ao momento que a gente lê aqueles versos. Então eu acho lindo quando os salmos, a forma como os salmos falam com a gente nos momentos de dificuldade. E eu acho incrível também a gente ver nos salmos como que aqueles grandes homens de Deus lá dos livros de crônicas e de reis são também seres humanos assim como nós. E que aqueles grandes feitos que eles fizeram foram simplesmente pelo poder do Senhor. Porque lá nos livros de crônicas e de reis, eles parecem muito fortes, né? Eles parecem que não têm dúvidas, que não têm medos, que são decididos e ousados e tudo isso. Mas, na verdade, quando a gente vai ver os salmos correspondentes a essa mesma época que eles fizeram todos aqueles grandes feitos, a gente vai ver que eles tinham dúvidas sim, que eles estavam sujeitos às mesmas fragilidades e dificuldades que nós, inclusive com o pecado, né? Com as relações pessoais e até na vida espiritual. Então, eu acho lindo a gente refletir nos salmos num momento de dificuldade. Então hoje eu queria que a gente lesse o Salmo 42. Se você puder abrir aí na sua casa e ler ele completo, eu gostaria. Eu acho que vai ser melhor e vai ser mais fácil para você compreender, porque infelizmente a gente tem que falar bastante rápido aqui no vídeo e não dá tempo de ler com mais calma. Então eu vou estar lendo e comentando, mas se você puder, dê uma pausa no vídeo e leia ele por completo aí e depois solta aqui pra gente continuar conversando, tá bom? Bom, Salmo 42 diz assim: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Até esse ponto, eu vejo que o salmista poderia ter encerrado aí. E é interessante que ele está passando por um momento tão difícil que ele demonstra uma certa confusão nesse salmo, nessa oração dele. Porque ele poderia ter concluído aí, mas ele volta a se questionar e se lamentar, e é por isso que o salmo não acaba aí. E interessante que ele termina lá no versículo 11 exatamente com essa mesma frase que ele já acabou de falar no versículo 5. Mas ele volta a se questionar, porque ele estava muito confuso, gente. E eu acho interessante a gente ver aqui a questão que ele fala das lágrimas. Parece que ele está vivendo num ciclo de lágrimas. É como se ele chorasse porque estava deprimido, mas se deprimia porque chorou. Sabe, aqueles momentos onde a gente chora porque tá com raiva, mas a gente fica com raiva porque chorou. Aqueles momentos onde a gente fica com dúvida e aí chora, e aí a gente chora porque tá com dúvida. Então, isso vai virando um ciclo sem fim. E eu vejo que esse momento que ele tá passando se assemelha muito ao que a gente tá vivendo, porque ele fala da saudade
de poder ir com aquela multidão de gente, né, com aquela multidão em festa, para a casa do Senhor. E aparentemente, apesar do momento não ser especificamente igual ao nosso momento de agora, eu vejo que ele não estava conseguindo assumir um espírito de adoração ao Senhor. Parece que em meio a todas as crises e dificuldades que ele estava enfrentando, ele não conseguia sentir alegria para então poder louvar ao Senhor. E ele continua, ele continua dizendo assim, versículo 6. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, cachoeiras, no caso, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Parece que ele achou mais uma resposta novamente, mas ele volta a se questionar no versículo 9. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. É um salmo maravilhoso, onde a gente vê uma pessoa frágil, uma pessoa passando por um momento difícil, uma pessoa fragilizada, na verdade. Uma pessoa que está com conflito em diversas áreas. A gente vê aqui conflitos sociais, né, de relacionamento, porque ele fala dos adversários que perseguem, que questionam onde é que está o Deus dele. E nesse momento a gente pode se sentir assim, infelizmente. A gente pode acabar se questionando onde é que está Deus que não vem e não resolve tudo. E isso pode enfraquecer a nossa fé. A gente pode acabar se deixando invadir pelas dúvidas, né? Se deixando levar. A gente vê que ele está passando por conflitos emocionais. Porque ele fala desse choro sem fim, ele fala que a alma dele está abatida e ele reconhece isso, é um ponto muito importante. Ele reconhece que ele não está bem. E por fim a gente vê conflitos espirituais também. Porque todos esses outros conflitos acabaram levando ele a até pensar que o Senhor se esqueceu dele. Mas eu acho o mais lindo de tudo é que ele consegue chegar a uma conclusão maravilhosa, ele consegue terminar esse salmo. Ele consegue finalizar essa oração e finalizar de uma forma maravilhosa, de uma forma positiva, com confiança no Senhor. E o que faz ele conseguir chegar a essa conclusão, então? Primeiro, eu vejo que ele percebeu que ele não precisava deixar de lado todos aqueles conflitos, que ele não precisava resolver tudo também para depois ter um momento com o Senhor ou para depois adorar ao Senhor. No final ele fala, espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Muitas pessoas acham que esse versículo aqui quer dizer, no futuro eu ainda vou louvar o Senhor quando tudo estiver resolvido. Mas não é isso. Esse versículo aqui quer dizer que ele entendeu o seguinte, ele entendeu que ele pode louvar ao Senhor mesmo em meio às dificuldades. O salmista entendeu aqui que ele pode ser sincero com o Senhor. E isso é uma coisa maravilhosa dos Salmos, né? A sinceridade com a qual esses homens se achegavam a Deus. Então, primeiro ponto é entender que a gente não precisa esperar tudo estar bem para louvar o Senhor. Nós podemos e devemos louvar o nosso Deus agora, porque Ele continua sendo Deus e Ele sabe de todas as coisas e Ele está no controle de tudo. Segundo, eu vejo que um processo muito importante para ele chegar até essa conclusão foi parar para refletir. Foi reconhecer que ele não estava bem, reconhecer que ele precisa do Senhor, ele fala que ele tem sede de Deus, ele reconhece isso e ele resolve tirar esse tempo de reflexão e de conversa com o Senhor. Então, eu quero te convidar a ter esses momentos com o Senhor. Eu sei que muitas vezes ficar no conforto de casa parece que desanima a gente na nossa busca por Deus, no nosso propósito de ter uma vida de devocional diário. E eu queria te encorajar a não deixar isso de lado. É essencialmente importante a gente ter esses momentos com o Senhor, porque é nesse momento que a gente pode se autoavaliar, que a gente pode se questionar como esse salmista fez.
Ele reconheceu que ele não estava bem, ele reconheceu que a fé dele estava ameaçada e ele se questionou, ele falou, ué, o que está acontecendo comigo? Ele se confrontou e ele parou um pouco para ouvir ao Senhor e colocar esses pensamentos no lugar. Então, para que a gente possa resolver todas essas confusões que surgem na nossa cabeça nesse momento, é essencial a gente ter o nosso tempo com o Senhor. Então eu quero te encorajar a ter o seu momento com o Senhor, não deixar de lado isso, é essencial. A entender que você pode sim louvar o Senhor mesmo em meio às dificuldades, que esse louvar ao Senhor, ainda o louvarei agora, eu ainda o louvarei, porque Ele é o meu auxílio, Ele sempre foi o meu auxílio, e Ele continuará sendo o meu auxílio, porque Ele é o meu Deus. Então eu quero deixar essa palavra para vocês, porque são muitas dificuldades, irmãos, mas Deus continua sendo Deus, e eu tenho plena confiança que Ele está cuidando de cada um de nós. O nosso Deus é todo poderoso, o nosso Deus é um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Ele está aí com você na sua casa, Ele está entendendo tudo pelo que você está passando e Ele está passando por isso junto com você. E Ele tem poder para te ajudar a sair dessa situação complicada, seja qual for a situação. Sejam qual forem os questionamentos que surgiram nessa época tão difícil, seja qual foram as dúvidas que surgiram na sua cabeça, seja qual forem os medos que você tem enfrentado, seja qual forem as fragilidades que você tem percebido. O nosso Deus é todo poderoso. E aqueles salmistas e aqueles homens poderosos dos livros de Crônicas e de Reis, são esses salmistas aqui. Eles são frágeis assim como nós, mas eles fizeram grandes feitos porque eles confiaram no Senhor. É isso, gente. Muito obrigada por essa oportunidade. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tô com muita saudade. Até a próxima.